Todos estamos acompanhando o aumento significativo dos casos ativos de Covid-19 aqui no município de Coromandel. Voltamos aqui na Gestão Municipal de Saúde. Vou conversar agora com a Raika Dias, que é a farmacêutica aqui da Vigilância de Saúde e também a responsável pelo Covid, e também a nossa gestora Lilian Suelen, que vai falar conosco. Primeiro eu vou conversar com a Raika, porque a gente assusta essa quantidade de números vertiginosos e, porém, contrasta com a quantidade praticamente zero de internações, né? Isso, a gente tem notado, eu acho que também devido a grande taxa de vacinação que a gente conseguiu atingir aqui no município, né, que a gente já tem uma média aí de 90% de pessoas vacinadas com a segunda dose. Então, é um cenário que tem mudado no Brasil todo, que tem vindo um pouco mais branda, né? Essa questão, então, das internações, apesar de estar tendo esse grande aumento que a gente acha que um pouco é por causa desse período de férias e viagens, então, festas de finais de ano, né? Tem aumentado um pouco, mas a internação, graças a Deus, a gente não está tendo internações nem casos graves. E como é que está a movimentação lá no Hospital de Campanha? Então, por esses últimos dias, cresceu bem o movimento lá. A gente até resolveu mudar um pouco o fluxo, porque a gente estava tendo atendimento nas unidades de saúde. E aí, como aumentou muito também nas unidades e estava tendo a mistura de fluxo ali, pessoas de consulta de rotina, vacinas e as pessoas para testagem de Covid, a gente achou melhor concentrar o fluxo apenas nos atendimentos no HCamp e no posto Taquaril. E no caso tem, por exemplo, horário específico para cada situação, assim, nesses dois lugares? Então, a partir de agora, os sintomas gripais só vão ser atendidos nesses dois locais. Hospital de Campanha, que é aberto 24 horas, todos os dias, e na unidade de saúde do Taquaril, que funciona das 7 até as 17, de segunda a sexta. Gestora, e novamente a gente acabou, tocando no assunto, a questão das viagens. Como que está sendo o atendimento para quem está retornando dessas viagens? Então, Carlinhos, hoje vai sair um novo decreto, proibindo as excursões e o retorno é normal. Se a pessoa chegar de viagem e apresentar sintomas gripais, ela deve direcionar as unidades, ou Taquaril ou Hospital de Campanha, Se tiver dentro dos dias, aí já vai ser testado. Se não, ele é atendido pelo médico e retorna depois do prazo de 3 dias para ser testado. Assim, a gente não tem como controlar, porque vai muita gente de carro particular, Aí, de antemão, a gente estava tentando controlar e estamos, até hoje a gente vai testar mais um pouco da população que foi para a excursão, que chegou, mas não vai ser feito mais, porque devido à demanda muito grande dos testes, não está achando nem no mercado para ser comprado. Então, a gente está revendo, que não é só Coromandel, mas todas as outras cidades estão fazendo do mesmo jeito. E mais um pouquinho a respeito desse decreto que vai ser publicado hoje, Tem como detalhar um pouco mais? Então, não tem como, porque ele é redigido pelo nosso advogado, o Helder, e a gente ainda não tem assim detalhes. Mas logo mais, acredito que hoje ainda ele já vai ser publicado. Ok, e vamos falar uma questão que está em dúvida também enquanto a relação às vacinas para as crianças que chegaram nesta sexta-feira em Minas Gerais e a partir de segunda-feira serão destinadas às regionais do interior, Como é que está essa situação, assim, esse parâmetro, principalmente por essa ansiedade dos pais para vacinar seus filhos? Sim, chegou no Brasil, mas a gente só vai receber na segunda-feira. Ela é retirada na regional, em Uberlândia. A enfermeira nossa responsável vai estar buscando na segunda. A gente ainda não tem o quantitativo. E assim que a gente receber, que a gente vai reorganizar para a gente ver como que vai ser feita essa vacinação. Se a gente vai fazer um dia de campanha e depois continua o fluxo nas unidades, mas a gente vai ter que aguardar a quantidade para a gente rever como que vai ser feito. A senhora, como profissional de saúde, e atuante há bastante tempo, com bastante conhecimento, dessa área, como a senhora vê, às vezes tem alguma resistência das pessoas por conta dessa vacina com as crianças, outros estão muito aprovando. Assim, claro, um parecer técnico é difícil, assim, mas como a senhora vê essa impressão das pessoas?
tem muitos pais falando que não vai vacinar, mas assim, é de extrema importância. Já está comprovado que a vacina tem uma eficácia muito grande. Então, eu também sou mãe e eu, de antemão, assim que chegar, eu vou vacinar meu menino. Então, eu acredito que todos os pais têm que fazer a vacina nas crianças, sim. Eu também concordo, estou ansioso para vacinar meu filho de 5 anos também, mas é claro, né? A gente sabe que países responsáveis nunca vão fazer seus filhos de cobaia, e provavelmente com os estudos que estão sendo realizados, né, dá-se para ter essa segurança. Mas vamos torcer, né, para que tudo chegue certo. E quais as dicas e cuidados ainda para se poder dar, mesmo que os sintomas, as complexidades sejam minimizadas por conta da vacina, ainda tem gente que não tem o ciclo vacinal e tem gente que pode ainda sofrer mais situações, né? Sim, e até a questão de pessoas assintomáticas, né? Porque a gente tem muito casos de pessoas positivas e assintomáticas, e talvez devido à vacina, né? Que não deixa essa pessoa chegar a ter sintomas. Mas então, o que a gente pede? É continuar os cuidados que a gente vem orientando sempre, né? É o uso de máscara, evitar aglomeração. A gente viu que aqui um pouco nos comércios deixou o uso do álcool em gel na porta dos estabelecimentos. Não é todo lugar mais que a gente está vendo ofertar o álcool em gel para a pessoa, que é de extremamente necessário assim, para evitar a contaminação, porque quando eu chego num estabelecimento, ao entrar, se eu vou higienizar a minha mão, se eu tinha alguma contaminação nas minhas mãos, eu já não vou passar para a mercadoria que eu vou colocar a mão ali dentro. Tem que ter consciência coletiva, né? Sim, coletivo, e as pessoas estão deixando esses cuidados. A gente está vendo o pessoal andar muito sem máscara, né? E a respeito das testagens. Às vezes as pessoas procuram atendimento, saem de lá um pouco chateadas porque não conseguiu o teste. E assim, o teste ele tem o período que ele tem que ser feito. Não adianta, eu tive contato hoje com uma pessoa positiva e eu saí correndo e ir lá fazer o teste. A gente tem uma janela imunológica que não vai ser detectado no teste, então assim, a gente vai desperdiçar um teste. Então as pessoas entenderem que tem todo um protocolo para seguir, não é porque a gente está regulando o teste de uma ou de outra pessoa, é porque se a gente não fizer dentro desse período, que é o indicado, a gente vai estar desperdiçando esse teste e a pessoa pode ficar com a impressão de um falso negativo e sair tranquila achando que não tem nada, quando na verdade ela só não fez o teste no dia certo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E, gestora, muito obrigado. Também, antes da gente encerrar, eu gosto de tirar uma dúvida. Por exemplo, nós estamos passando também por uma variedade muito grande de síndromes gripais diferentes, né? E a senhora disse a respeito de quem chegar com sintomas gripais. Mesmo sem ter a noção de qual tipo de gripe, tem que procurar esse atendimento, tem que informar essa situação, porque às vezes uma coriza, um nariz resfriado, isso já é um sintoma que pode levar assim, a pessoa a ter que procurar um médico para justificar? Então, a gente orienta a procurar porque, como você falou mesmo, a gente está tendo um grande número de casos de sintomas gripais. Então, é difícil para a gente orientar a população a diferenciar o que é uma simples gripe do que é um Covid. Então, a gente orienta porque passa por uma avaliação médica e o médico ali ele define se tem a necessidade ou não de testar o paciente. Aí, definindo, né, aí é resolvido da forma correta. Se tem que testar no dia, já faz o teste, se não, é orientado a retornar no dia certo para fazer a coleta. Porque, como a Raika falou, se fizer fora do dia, né, provavelmente não vai testar positivo. E, às vezes, o paciente está positivo, porém, ainda não fez, né, dentro da janela imunológica, ainda não apresentou. Então, por isso que a gente orienta, porque o médico vai definir certinho como que é feito. A necessidade de uma possível medicação, se a pessoa tiver com sintomas um pouco piores, né? O médico para ter essa conduta de saber se ele vai precisar de uma medicação ou não. Por ser só sintomas gripais, mas tem uma dor de garganta, como a Raika falou, então tem que tomar uma antibiótico terapia. E antibiótico ele só é vendido em farmácias mediante receitas médicas. Então por isso que a gente faz essas orientações. Muito obrigado, gestora. Mais algum esclarecimento? Não, é só pedir à população para ficar atenta, manter o afastamento, diminuir as festinhas familiares, né? Porque assim, está aumentando muito gradativamente e assim a gente preocupa. No momento está apresentando só sintomas leves, mas a nossa preocupação é que esses pacientes venham a complicar. Aí já vai ficar mais apertado para a gente. Então a gente orienta a população, uso de máscara, álcool gel e manter sempre o distanciamento.
evitar aglomerações. Muito obrigado. Falamos com a gestora municipal de saúde, a Lília Sueli, e também com a farmacêutica da Vigilância de Saúde, responsável pela Covid aqui da gestão, a Raica Dias. E fique atento a todas essas dicas e faça também a sua parte. Com as imagens de Clenildo Martins, Carlos Aguiar para Jornalismo da Super 95 FM.